aqui e a criança também. Peraí, filha, começou. Deixar o pessoal entrando aí. Posso ver também? Não dá pra você ouvir nada, não. É só a mamãe mesmo. Vou convidar a sua tia. Vamos convidar. Mamãe, a número 1, quem sabe, agora é importante. A última. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, pessoal. Pode falar aqui. Boa noite, pessoal. Teu tio vai falando. Boa noite, pessoal. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Nossa convidada já entra aí. Olá. Oi, Lili. Vamos lá. Oi, O pessoal tá entrando aí, professora. Gente, essa é a professora boa noite. Cristiane Pereira. Ela é Deixa eu só psicopedagoga. colocar meu fone aqui, porque Isso, fica melhor pra gente. tá, peraí, só um momentinho. Enquanto esse pessoal tá entrando, fala boa noite com as pessoas, Boa filha. noite. Oi, Ana, boa noite. A tia tá com Boa noite. saudade, hein? Ó, o pessoal tá entrando aí, já tem nosso presbítero Gesiel, Roberta, Jair. Sejam bem-vindos aí à nossa live. Charles Leônidas também está nos assistindo. Joel de Souza, Liliane Santos. Vamos, o pessoal tá entrando. Aos pouquinhos eles vão entrando. Vai lá, filha, pintar agora. E meu oi? Tu já falou oi? Eu falei boa noite. Ah, então fala oi. Ela quer falar oi, gente, pra vocês. Oi. Assim, a mão aqui, vai. Estão me ouvindo? Estamos. Oi. Tá. É porque Agora esse ela vai telefone não pintar é pra meu. gente começar. Vai. E aí? Vai, Ana, vai pintar. Boa noite para todo mundo. Bom, boa noite aí, pessoal. O pessoal tá entrando de pouquinho, né? A gente vai começar a nossa live aí hoje. Um bate-papo, né? Já que a gente tá aí nessa quarentena. Oi, Angélica, minha irmã do coração. A gente tá aí nessa quarentena, né? E aí são muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí nós estamos com esse projeto de estar fazendo essas lives sobre alguns assuntos importantes pra gente, né? Alguns assuntos aí que são extremamente necessários, que estão acontecendo dentro de casa, como as crianças, né? O que esse impacto desse isolamento está trazendo para nossas crianças. A gente também vai falar sobre a violência doméstica, a gente também vai falar do comportamento, né, entre marido, filho e esposa dentro de casa esse tempo todo. A gente vai trazer aí alguns convidados, algumas convidadas para estar falando com a gente sobre esses assuntos, tá bom? Então, espero que vocês gostem, compartilhem aí. Se vocês sabem alguém que tem criança em casa, adolescente, compartilhem aí, porque vai ser uma live bem legal, tá? E a gente vai falar aí de alguns assuntos. O pessoal tem entrado aí, Mara Martins, Vitor Vinícius, sejam bem-vindos. Compartilha aí, pessoal. Já nós vamos começar. Deixa eu só compartilhar aqui também. Oi, Angélica. A Angélica eu conheço, ela já veio me visitar. Bom, pessoal, nós estamos aí com a nossa professora pedagoga, psicopedagoga, alfabetizadora, né, autora do projeto Formação do Ser Integral, uma atribuição da família e da escola. E nossa proposta hoje é falar um pouquinho aí sobre o impacto social na vida da criança e do adolescente. Esse impacto, né, o que isso está causando na vida dessas crianças. A gente sabe que para a criança, vocês viram a minha pequena aqui, né? Ela é bem agitada. Então, para a criança ficar isolado, ficar dentro de casa, longe da escola, por mais que eles não gostem de estudar,
eles sentem saudades da escola, né, dos amiguinhos, da professora. Por mais que esteja sendo online, não é a mesma realidade para eles. Então, isso tudo traz para a criança, é impactante para a criança. Então, o que isso está trazendo para nossas crianças é o que a gente vai estar tratando hoje com a nossa psicopedagoga aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí também, tá? Ao longo, dependendo, a gente consegue responder vocês, tá? Sejam bem-vindos aí. E a nossa primeira pergunta que eu tenho, a professora aí, quais as influências o isolamento pode trazer para a vida dessa criança? O que esse isolamento vai influenciar aí na vida dessas crianças, desses adolescentes? Você quer se Então, apresentar, né? Renata, Eu nem te dei essa não, oportunidade. Pode ficar à vontade aí. você já fez as apresentações, então, boa noite para todos. Como já foi falado, meu nome é Cristiane. Eu sou formada, né, em psicopedagogia e estou aqui, né, para trazer alguma coisa em relação a esse assunto, né, sobre quais essas consequências. E já respondendo essa pergunta, Renata, bom, a gente sabe que a infância ela é um momento da vida humana que, que construímos assim as primeiras imagens do mundo, né, de mundo. E para se ter uma noção dessa influência que esse momento em que estamos vivendo pode causar na vida da criança, é preciso pensar qual imagem. O fone está caindo, gente. O fone não... Qual imagem que essa criança ela está construindo em relação a essa sociedade que ela vive, né? E o reflexo dessa influência, na verdade, ela vai se dar mediante ao que a criança está vivendo hoje dentro de casa. Por exemplo, como que essa família ela está encarando essa situação? Tem muita gente que está revoltado porque tem que ficar preso dentro de casa, né? Tem gente que está apavorado, né? E como que isso tudo, como que essa família está vivenciando isso e como que está passando isso para essa criança? O que essa família está vivendo é que vai refletir nessa criança. E como que vai ser quando nós devolvermos essa criança para a sociedade? Né? Que é para a escola, para a igreja. Como que essa criança vai se comportar? O comportamento dessa criança vai acontecer de acordo com o que ela está vivendo hoje dentro de casa. Entendi. E essas crianças poderão elas sair desse isolamento mais tímidas, mais reservadas, por conta dessa falta de contato? Exatamente isso. A preocupação é exatamente essa. Como que essa influência ela vai resultar nessa criança, no comportamento dessa criança? Porque pode sim acontecer mudanças. Porque, por exemplo, a criança é um ser dotado de afeto, né? A criança gosta de abraçar, a criança gosta de beijar. E ela não está podendo fazer isso, né? Nós, professores, temos já o costume de ser... quando a gente chega na escola, vem todo mundo, aquele abraço coletivo. E como vai ser depois? Porque não está podendo fazer nada disso. Não se pode abraçar. Então, como vai ser isso? Então, isso tudo vai influenciando a criança de uma forma que, dependendo da família, vai ser positivo ou negativo. Entendi. E quais os impactos emocionais para essa criança durante esse período de isolamento? Em relação a esse emocional da criança? Sim, bom, apesar de eu não ser especialista em psicoterapia, né, eu posso sim responder que é muito importante a observação. Renata, é importantíssimo a observação integral o tempo todo. Precisa sim estar observando essa criança. Esse momento, ele não está sendo fácil para ninguém, né? Verdade. Está sendo muito difícil, até mesmo para nós adultos. Até nós mesmos já tivemos alterações emocionais, na é verdade. Quem aí já não se pegou enjoado, de saco cheio, chateado, né? Porque está em casa o tempo todo.
suas atividades foram não estão sendo como eram antes. Então, assim, está sendo difícil para todos nós. E para a criança não é diferente. Só que para a criança, ela precisa ter um tratamento mais específico. Ela precisa estar sendo sempre monitorada, observada. Senta perto da criança, Não conversa é com a criança. simplesmente deixar ela passar o dia, né? Não, 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 não. Tem que estar sempre observando. E nessas observações, é possível, né, que aconteça algumas alterações. E essa observação é exatamente para isso, para detectar se está acontecendo alguma alteração, né? Por exemplo, a criança de repente começa a chorar, uma tristeza profunda, aparentemente sem motivo. É um ponto a se observar, porque pode acontecer, né? A alteração no humor, a criança está nervosa, né? Constantemente, uma irritação constante, né? Isso é muito importante observar. A criança que é falante, né? A criança sempre foi muito faladeira, somente as meninas, né? As meninas gostam muito A de minha é falar. assim. Aham, sei. Então, assim, elas falam o tempo todo, de repente, não sentem mais o prazer naquele diálogo. Entendi. Então, assim, é importante observar. Alteração de apetite. A criança simplesmente parou de comer ou está comendo demais. Criança, adolescente. É o simples fato dos E pais conhecerem, né, os seus filhos e perceber que eles estão exatamente, diferentes, né? Tá? Não exatamente. tá do jeito que deveria estar e se atentar para essa mudança, né? É isso aí. E se porventura perceber alguma dessas alterações, é fundamental procurar um especialista, procurar ajuda, porque essa criança pode sim estar passando por um momento difícil. Essa criança ela pode sim estar desenvolvendo um estresse excessivo, porque, mas estresse como está? Sim, falta de atividade, mudança das atividades diárias da criança ou da pessoa causa sim estresse e pode acarretar uma depressão. Então é muito importante que os pais, os responsáveis, fiquem ligados na criança em tempo integral. Quais seriam esses cuidados que os pais, que os adultos, que o cuidador, quem é que está com essas crianças, podem precisa tentar e tomar para evitar esses impactos futuros? Porque a nossa grande preocupação com essa criança, é claro, é o agora, mas também é o depois. O que isso vai acarretar para o futuro dessa criança? Então, o que o adulto, o pai, a mãe, quem toma conta, o cuidador, o que ele pode ter de cuidado, o que ele pode fazer de cuidado para tentar aí, evitar esses impactos ou evitar essas mudanças negativas na vida dessa criança. Lembrando, pessoal, a gente está aí na nossa live sobre o impacto, né? Para quem chegou agora, a gente está falando do impacto do isolamento social na vida da criança e do adolescente, com a nossa psicopedagoga Cristiane Pereira, direto de Cabo Frio, tá? E agora eu perguntei para ela, gente, que quais os cuidados que os adultos, né, seja pai, seja mãe, avó, o cuidador da criança, deve tomar para evitar os impactos negativos na vida dessa criança, não só agora, como futuramente também, porque ela pode agora estar com uma reação, né, professora? E futuramente isso trazer Sim. outras coisas negativas. E aí, o adulto, quais os cuidados que um adulto pode tomar aí? Então, Renata, essa pergunta ela realmente é muito importante. Por quê? Precisamos tomar muito cuidado com a mensagem que nós estamos passando para nossas crianças. E quando eu falo de mensagem, eu não estou nem falando somente da mensagem verbal, a mensagem corporal. Eu preciso segurar aqui porque está saindo toda hora. A mensagem corporal, expressão facial, porque nós nos comunicamos assim também, né? Verdade. E a criança, ela é totalmente observadora. Ela pode estar ali brincando, mas ela está Tá ligada. observando. Às vezes a gente não percebe. Uma coisa que eu Pode falar. percebi muito aqui foi a questão de, no início, a gente via muito jornal, né, telejornal, agora a gente está vendo menos, eu procuro ver em horários que eles não estão, que a minha filha não está acordada.
E aí eu percebi que ela também já estava absorvendo, porque a gente fala, né? Gente, cuidado com o telejornal, isso está trazendo pânico às pessoas. E eu percebi que ela, de 5 anos, também já estava absorvendo essa mensagem negativa, né? Ela também, então, acho que é um cuidado também, né, professora? Que a gente deve tomar Sim, sim, ao assistir os telejornais, ao com conversar sobre quem está certeza. doente, quem está morrendo, não perto das crianças, né? Sim, porque é interessante você falar, colocar isso aí da Aninha, porque a psicologia cognitiva e a neurociência, ela explica, exemplifica, né, exatamente isso, que a mente da criança é como se fosse uma esponjinha. Ela absorve tudo que está ao seu redor. A criança está o tempo todo fazendo essa leitura de mundo. Ela está o tempo todo, né, o cérebro dela tem uma predisposição para aprender. E essa disposição para aprender não é só do ponto de vista cognitivo, não, é do ponto de vista emocional também. Então a criança ela está absorvendo tudo ali. E você tocou num ponto, olha, fundamental, porque hoje em dia temos que tomar muito cuidado com desculpa, notícias, os noticiários, porque a televisão fica ligada o tempo todo, né? Os veículos de comunicação hoje estão, né, em todos os lugares, todo momento a gente está recebendo informação, sendo bombardeado por informações. Então, assim, para nós adultos já está difícil filtrar isso tudo, imagina para criança, né? Então, assim, é muito importante esse cuidado. O artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 8069, de 1990, assegura o direito que essa criança tem à integridade física e psíquica. Então, assim, para nós entendermos como é importante, né, esse cuidado com o emocional da criança. Então, assim, se a criança está observando aquilo ali, ela está recebendo toda aquela carga de notícia e de informação que ela aprende, mas ela não tem aquele filtro para Verdade. separar, né? Ela não tem, então ela está recebendo aquilo ali. E aqui isso pode sim impactar essa criança de uma maneira negativa e pode vir a causar danos no futuro, como você colocou muito bem. Pode vir trazer problemas no futuro. Então, essa criança ela precisa ser resguardada. Ou seja, nós temos que proteger a saúde física dessa criança, das nossas crianças, cumprindo o isolamento social, né, guardando a saúde da criança, mas, paralelamente, protegendo o emocional dessa criança. Então a gente Ok? pode frisar aí bem, além dos cuidados que a gente já tem com as nossas crianças, principalmente o cuidado com o que elas assistem. Eu acho que para o adolescente é mais difícil a gente controlar o que eles assistem ou não, porque eles têm esse Exatamente. impacto, essa absorção, é gente morrendo, é gente ficando doente. Então isso tudo também influencia. Eu acho que no adolescente é mais difícil os pais conseguirem controlar, mas é importante, né, professora? Esse controle, esse filtro do que eles estão assistindo, do que eles estão vendo, para que, como cuidado para evitar futuros danos, né? Então a gente pode frisar esse cuidado, né? E um outro cuidado que eu acho que você falou também, que eu achei muito importante, é com a nossa expressão para essa criança. Eu achei isso muito legal, porque de Exatamente. Porque verdade, às se a vezes, gente tá triste perto da criança, ela percebe. Se a gente está mesmo falando que você alguma fale coisa está ali, tudo bem, mesmo que exatamente, ela você fale, percebe que não está filhinha, filhinho, bem. tá tudo bem, mas ela sabe, ela E às vezes percebe. ela não Quem fala, mas nunca ela foi guarda aquilo ali, né? exatamente, quem nunca foi surpreendido com uma pergunta, por exemplo, você tem uma conversa com um adulto de manhã e à noite, né? Você é surpreendido com uma pergunta em relação àquela conversa que você teve de manhã com outro adulto dentro de casa. Então, assim, é preciso sim tomar esses cuidados. Tá. Agora eu acho que é o mais difícil, né? Como explicar para essa criança, para esse adolescente, os motivos que eles não podem sair de casa sem causar algum tipo de dano. Porque para ele entender, né, que não pode sair de casa, que não pode abraçar. Se alguém te visitar surpreendentemente, que não é o correto, né, pessoal? Não é a gente sair de casa. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que vai lá te visitar em pleno domingo.
e você vai tratar essa pessoa com distância, não vai abraçar. Se essa criança precisar ir ao médico, a gente tem que estar afastado. Como explicar esse nosso comportamento de hoje para essa criança? Porque é um comportamento diferente, ela não pode sair, ela não pode beijar, ela não pode abraçar, ela não pode, né, não pode mexer nas coisas. Criança mexe em tudo, toca em tudo, bota a mão na boca. É verdade. Como a gente explicar isso para a criança sem trazer um dano? Sem ela achar que o mundo está acabando, que vai todo mundo morrer, enfim. O que você pode nos explicar aí quanto a Então, isso? Renata, então, as crianças pequenas, de até 7 anos, elas são assim muito imaginárias, né? Então é importante você usar assim, você se dar essa explicação, né? Como assim? Ah, filhinha, você hoje a gente não pode abraçar, mas a gente vai poder abraçar. Um dia a gente vai poder abraçar. A gente tem que tomar cuidado para não ficar doentinho. Você ter todo esse cuidado, né? Por exemplo, pode-se falar, olha, hoje ninguém está podendo sair de casa, mas vai chegar um dia, porque o tempo cronológico para eles não fazem muita diferença, né? Os menores. Aí você fala, vai chegar um dia que vai ter uma grande festa, sabe? É só um exemplo. Vai ter uma grande festa e todo mundo vai poder sair de casa. Então, assim, você está colocando essa explicação de uma forma mais imaginária, de uma forma assim mais leve, entendeu? Você precisa levar para esse lado, com as crianças menores até 7 anos de idade. Os maiores, né, e os adolescentes, você pode explicar normalmente, né? Claro, não com peso, mas com uma leveza, você explica normalmente, eles vão te entender perfeitamente. Podem não aceitar, porque até nós adultos, né, quando alguém vem com uma opinião diferente da nossa, a gente já né, tem dificuldade para aceitar, que dirá o adolescente, que dirá a criança. Então, eles podem não aceitar, mas eles vão entender muito bem. Então, assim, tem que explicar. Não pode deixar essa criança sem saber o que está acontecendo. Do nada parou tudo, né? E aí ela precisa saber que está acontecendo alguma coisa, mas na linguagem dela. Exatamente. Entendi. Aí, tem que explicar. Uma explicação tem que ter. Nós estamos aí, né, enfrentando essa dificuldade de escola online, de aulas online. Inclusive, eu quero mandar um beijo para a professora Ana Paula, a professora da minha filha está aí nos assistindo. É uma dificuldade para o professor, mas também como a gente, dentro de casa, manter essa rotina, gente, de estudo, né? Porque eu acho que está difícil para todos os pais, todos os cuidadores aí, dar aula em casa, fazer as coisas, e aí tem horário, a gente deve fazer em qualquer momento. Como manter essa rotina aí nesse período? Olha, Renata, eu particularmente não gosto muito dessa expressão rotina, né? Eu prefiro organização de atividades, que fica mais leve, né? Porque mais bonito, quando fala né, rotina, quando fala rotina, parece aquela coisa imposta, né? Aquela imposição, aquela coisa inflexível, aquela coisa rígida, principalmente para as crianças pequenas. Então, eu prefiro mesmo organização de atividades. De estudos, né? Ela tem que estar incluída nas atividades da casa, né? E realmente eu ouço muita gente reclamando, tá difícil, tal, enfim. Mas é uma realidade que temos que viver, né? Então, assim, é importante que, por exemplo, os horários continuam sendo cumpridos. Por exemplo, a família, todos da casa, é importante que eles se levantem, né, de manhã, sempre no mesmo horário que sempre levantaram antes, para manter, até porque nós não estamos de férias, ninguém está de férias. Então, se a família tinha o costume de se levantar às 6 da manhã, continua levantando às 6 da manhã. Ah, mas, poxa, o dia fica tão grande. Sim, fica grande, mas é importante continuar com essa organização, para que tudo fique bem organizadinho. É extremamente importante, né? Como você falou, as escolas elas já estão se organizando e enviando material, né, a matéria que é para a criança estudar, as atividades que é para a criança fazer. É importante que, por exemplo, seguir aquele horário.
Se a criança estudar de manhã, procura colocar essa criança para estudar na parte da manhã e vice-versa, era tarde, coloca à tarde. Só que assim, com um horário mais flexível, né? Porque tá em casa, tá. Então, assim, não precisa, vamos supor, se a criança leva 40 minutos para realizar a atividade, tá bom, não precisa pesar e colocar a criança. Não, tem que estudar 2 horas, 3 horas, porque na escola é assim, não. Faz uma coisa mais Até porque leve, na escola né? tem as atividades deles, né? Da brincadeira, as Tem, musiquinhas, aquelas coisas todas exatamente. que vai ocupando parte do tempo, né? Aqui em Isso casa é aí, só as exatamente. atividades, acaba que o tempo é menor, né? É Essa isso questão da aí. rotina para mim foi muito importante, porque no início disso tudo, no início dessa quarentena, a gente ficou meio todo Hum. mundo sem saber o que fazer, né? Eu tenho a minha rotina muito agitada, e aí a gente ficou meio sem saber para onde ir, o que fazer nas 2 primeiras semanas, e aí não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar, mas aí com o tempo a gente criou os horários. A Ana Luísa, ela tem o horário dela de dormir, ela tem o horário dela de Isso. acordar, né? Inclusive, ela é a única criança que acorda às 7 horas da manhã, alegre, feliz, cantando todo mundo. Ai, que Mas tudo bem. linda! Mas Adoro. tudo bem. Mas ela tem horário, 9h30, 10 horas, ela tá indo dormir, já tá com sono pra dormir. Tem que botar pra dormir. Às vezes que ela fala, eu não gosto de Que dormir, eu ótimo. odeio dormir, sei pra que dormir. Mas tem que dormir. Porque se a gente deixar rolar, a gente acaba que a criança inverte, né? Horários. E aí eu acho que não é legal, né, professora? Não, não, não é. Não é bom. É bom manter mesmo aqueles horários organizadinhos. E outra coisa que eu quero falar é em relação ao ambiente de estudo. O local que essa criança vai estudar precisa ser um local organizado, apropriado. Você escolhe um canto na sua casa para esse momento do estudo. Organiza tudo direitinho. Né? Uma Claro, você não mesa, né? uma Um mesa, um lugar ambiente. claro, arejado, onde fica o material. Porque na escola é assim. Na escola tudo é organizadinho. Não estou falando que você vai transformar a sua casa numa escola, não. Mas isso é fundamental para o desenvolvimento cognitivo da criança. A organização do ambiente. Então, precisa ter um local específico para aquela criança estudar. E Entendi. em relação, de novo, ao horário, o horário, você mantém aquele horário flexível, mas não relaxado, tá? É flexível, então pode ser qualquer dia, qualquer hora. Não, tem que ser um pouquinho todo dia, Fazer as tá? Eu não atividades gosto do da dia expressão naquele dia, né? rotina, mas Eu eu já gosto da prefiro a expressão palavra rotina. Eu organizar. amo a palavra rotina. Você tem que manter uma rotina. Eu gosto desse negócio de rotina, de tudo assim. É Mas, É né, porque vamos para lá. cria, Para quem trabalha criança com é mais criança difícil. fica muito pesado, fica muito pesado. Entendi. E a criança tem dias que a criança não está se sentindo muito bem. Tem dia Entendi. que, por exemplo, a criança chega na escola, aí a mãe saiu antes dela ver a mãe sair, aí ela já chega na escola já tristinha. Então, assim, a gente toma um pouquinho de cuidado com essa rigidez, né, da rotina. A rotina Entendi. realmente é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Então aí, gente, um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. Josefa Silva, Ribamar, meu aluno. Olha o Compartilha, Jorge gente. Irmã aí. Janice. Compartilha com quem você sabe que tem criança. Compartilha porque está sendo bem legal, bem esclarecedor aí pra gente, tá? Andréia. Tem bastante gente aí nos assistindo. Então, ô professora, a gente sabe que a gente está vivendo um marco na nossa história, né? É algo assim que vai ficar marcado na nossa história por muitos e muitos anos. Esse momento de isolamento, esse momento de pandemia. Como, como que podemos agir com as nossas crianças para que ela saia desse momento, que é um momento triste, é um momento onde ela está em casa, ela não pode sair, a gente já entendeu tudo isso. Como que a gente pode deixar recordações boas para essas crianças? Porque a gente sabe que cada dia para a criança fica marcado, fica, né, cravado na história dela. E como que a gente pode fazer para ela amanhã, daqui a 10 anos, ela lembrar desse momento triste da história, mas com emoções ou com coisas positivas? Aproveitando ao máximo esse tempo, gente. Olha, aproveita esse tempo para fazer coisas que você sempre quis fazer e
e não conseguia fazer por causa do corre-corre da rotina. Olha, eu, por exemplo, eu particularmente, estava louca para arrumar o quartinho do meu filho, colocar uns enfeites, ele ama letrinhas, já é filho de professor, então ele ama tudo. E eu não estava tendo o tempo para isso, estava naquele corre-corre. Então, eu aproveitei esse tempo, vim com ele para cá, arrumei tudo, ele me ajudando, eu marcando as letrinhas, eu recortando, ele pegando, me dando para eu colar. Isso é maravilhoso. Aproveito. Eu sei que tem muita gente que ainda está trabalhando, né? Mas tem gente que está trabalhando em casa. Então, os que estão trabalhando em casa, eles podem se organizarem de uma forma que sobre tempo. Então, sobrou tempo, aproveita. Gasta esse tempo com seu filho, com a sua filha, com a sua criança. Vai brincar. Tem quintal em casa? Joga bola. Não tem quintal? Pega a mesa de estar, joga um lençol em cima, faz uma cabana, entra embaixo da mesa com seu filho, brinque com seu filho. Isso é fundamental, isso marca, gente. Até porque ele pode marcar para ele, né? Pô, meu pai, minha mãe já tem uma correria tanto, mas naquele período a gente brincou, a gente fez isso, vai criar esse marco, né, para a criança. Oi, mãe, é isso aí. Olha, eu tenho uma experiência tremenda, já que eu tô vendo minha mãe aqui. Deixa eu só dar um beijo aqui, gente. Eu quero mandar um beijo para nossa prima Carla Camigente, lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Eita, beijo, gente Carlinha. linda, só gente linda, hein? Então, olha, minha mãe sempre trabalhou fora e uma correria danada para criar a gente. Mas, assim, tem uma coisa que marcou a minha vida e tenho certeza que marcou a vida da minha irmã do meio. Eu sou a irmã mais nova, gente. Ela fez uma cabana, pegou Olha só. folhas de coqueiro. Isso marcou. Eu tô com 42 anos, gente. Isso marcou. Eu sou a mais nova, hein? Então, assim, isso é muito importante. Esses dias de quarentena, inclusive eu vou até usar um exemplo aqui lá da minha igreja. Um dos pastores da minha igreja, a gente achou aquilo o máximo. Ele e a esposa dele fizeram aquela brincadeira com as meninas, com as filhas, aquelas da torta, né? Aquilo ali foi o máximo. Gente, quando eu vi aquilo, eu fiquei emocionada. Você é um pastor, mas tira o protocolo e vai brincar com seu filho. Aquilo ali marcou a vizinha dela. Até porque em família a gente tem que quebrar protocolos, né? Em família a gente tem que ficar à vontade. É diferente da gente estar numa empresa, de estar no trabalho. Tem um versículo, eu sei que, né, muita gente não é evangélico, a maioria são, tem um versículo que eu guardo para mim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Então, esse momento todo de sofrimento, de dificuldades que o mundo todo está vivendo, gente, alguma coisa boa tem que ter para nós. Verdade. Alguma coisa boa. O que tem de bom é o tempo. Então, vamos remir o nosso tempo com as nossas crianças, porque isso vai marcar a vidinha deles. Então, ao invés de, quando eles estiverem adultos, lembrarem: a pandemia, o coronavírus, morreu não sei quantas pessoas, eu não podia sair de casa, eles vão lembrar, a memória afetiva dessa criança vai estar registrado lá o momento que viveu com o pai, com a mãe, com o tio, né? Até você mesmo, Renata. Eu tô achando o máximo esses vídeos que você está fazendo com a Ana. E eu tenho certeza que você não teria tempo para fazer isso. Não mesmo. Né? Ela já fica, eu falo, porque eu tô trabalhando em casa e tô fazendo TCC da faculdade, dois TCC que eu tô fazendo. E aí eu falo: olha, sábado e domingo a gente grava. Ela já fica na expectativa: mãe, hoje é sábado, vamos gravar. Olha, gravar. E ela adora, né? Então é isso aí que a gente tem que fazer, criar essas recordações boas para a criança, né? Um beijo para a Tayane, lá de Saracuruna, tá assistindo a gente aí. Beijão para Vanessa. Nossa última pergunta, gente. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? A gente já está terminando nossa live. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tiver com alguma dúvida, quiser fazer algum comentário que acrescente aí nesse tema, podem ficar à vontade. Tem aí nos assistindo algumas crianças, né? Alguns adolescentes, alguns pais que estão assistindo com seus filhos. E qual mensagem que a gente deixaria hoje aí, professora, para essas crianças que estão nesse momento? Que delícia! Então tá cheio de criança aí olhando, né? Tá cheio de criança observando, tem criança vendo a gente, só vendo a gente aí falar. Estamos falando bem de vocês, hein? Então, meus amores, o que a tia tem para falar para vocês é que
tudo isso vai passar. Já está passando, logo, logo nós vamos poder encontrar todo mundo, vai ser show, vai ser maravilhoso, né? E o que me deixa muito feliz, sabe o que é? É que quando vocês voltarem para a escola, vai acabar aquele negócio. Tenho certeza que vocês estão com tanta saudade da escola que vai acabar aquele negócio. Tia, que horas tem? Tia, tá na hora do recreio? Tia, amanhã tem aula? Não vai ter mais nada disso, né? Porque vocês estão Mãe, amanhã tem das escola? tias, né? Amanhã tem escola. Tia, como que vai começar as férias? Então vai acabar tudo isso, né? Porque vocês estão morrendo de saudade da escola. Então, meus amores, é isso. Isso tudo vai passar. Logo, logo vocês vão poder voltar para a igreja, voltar para a escola, para o parquinho. Ai, que saudade. Mas Isso é momento aí. de curtir com a mamãe e com o papai, tá bom? E é isso. Isso aí. Gente, eu quero mandar um beijo também para Joana Oliveira, Felipe Camelo, que está nos assistindo, Raquel Costa. A gente tem bastante gente nos assistindo, gente de outro estado. Minha linda! Muito obrigada aí pela participação de vocês, tá? Então, assim, nós falamos aí um pouquinho sobre o que pode causar nas nossas crianças, nesse impacto desse isolamento. Então, o nosso recado é esse: aproveitem com sua criança o máximo que você puder. Alguns ainda estão trabalhando. Eu acho que, para mim, o isolamento, eu estou trabalhando mais em casa do que fora, porque em casa sempre tem alguma coisa para fazer. É assim mesmo. Né? Eu Aquele também. vídeo de meme que tá rolando por aí, mãe, é desse jeito, desse jeito. Eu estou fazendo meu TCC e toda hora, mãe, né? Toda hora. Mas faz parte, né? Então, que a gente possa aí aproveitar cada vez mais com nossas crianças, para trazer o mínimo possível de danos a nossas crianças, né? Porque o momento já é tão ruim. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos continuar, gente, o máximo que puder. Só saia de casa se for preciso de verdade. Quando chegar, toma banho se possível, troca de roupa do lado de fora. Tome todos os cuidados possíveis, tá? Tome todos os cuidados possíveis. Nós vamos sim, aqui a Liliane tá falando que venha mais lives, assim, vai vir, tá? A gente tem uma psicanalista que vai vir também falar com a gente sobre a mulher, né? Sobre o comportamento psicológico da mulher nessa fase de quarentena. Tem uma Fabiana também, Galdino, vai falar com a gente sobre como que está sendo, né, essa convivência de filhos e marido e esposa em casa durante tanto tempo. Nós vamos ter uma advogada também que vai falar com a gente sobre as questões de violência doméstica, que a gente está vendo aí que as estatísticas estão aumentando. Então, fiquem ligados aí no meu Face, vai vir bastante coisa legal pra gente, porque eu acho que a gente precisa se ajudar. E a informação, eu costumo dizer sempre nas minhas palestras que a informação, o conhecimento, ele é libertador. Então, ele nos liberta de preconceitos, ele nos liberta de coisas que estão ali nos prendendo para ter uma vida livre, para ter uma vida feliz. Então, fiquem atentos aí nas nossas lives, porque vai vir. Beijo para todos vocês, compartilhem, tá? E fiquem ligados aí, porque outros temas virão, tá bom? Cristiane, você quer se despedir? Quero sim. Beijo para todos. Adorei. Eu tava muito nervosa, gente. Ela tava morrendo de medo. Pessoal da radiologia, a gente também vai ter tema de radiologia, só que lá no Instagram, eu acho, tá? Eu quero deixar um beijo e agradecer a todo mundo. Vocês são os lindos. Então, pessoal, um beijo para todo mundo no coração, tá? Coraçãozinho aí, ó, para todo mundo, tá? E eu falo a minha frase que eu falo sempre aqui, quem fala é Renata Cristina: vivendo o impossível e escalando fortalezas. Nós precisamos escalar todas as fortalezas, nós precisamos viver esse impossível, porque se a gente fosse falar desse isolamento há 4, 5, 6 meses atrás, é impossível parar de trabalhar. É impossível ficar todo mundo dentro de casa. Mas nós hoje estamos vivendo o impossível e escalando as fortalezas e enfrentando as fortalezas que estão vindo, que nós possamos ajudar sempre um ao outro e confiar naquele que criou todas as coisas e que está no controle de tudo, ainda que pareça que está tudo meio perdido, mas tudo está no controle dele. Então, um beijo. Aqui quem fala é Renata Cristina, vivendo o impossível e escalando fortalezas. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, gente.